Olá, amantes do desconhecido. Bem-vindos ao Véu da Meia-Noite, o canal onde o sobrenatural não é apenas uma ideia distante, mas uma sombra que pode estar mais perto do que você imagina. Aqui atravessamos a linha tênue que separa o conhecido do desconhecido, trazendo até vocês relatos que desafiam a lógica e mexem com o coração até dos mais céticos. Hoje, apresentamos uma história arrepiante, enviada por um de nossos seguidores, que aconteceu em um quartel militar no Brasil. Um lugar que deveria simbolizar ordem e disciplina, mas que se tornou palco de algo tão perturbador que deixou marcas profundas nos que viveram para contar. Neste relato, uma figura sombria emerge das sombras, desafiando tudo o que entendemos sobre a vida e a morte. Inscreva-se no canal, ative o sinistro sino das notificações e compartilhe este vídeo com alguém corajoso o suficiente para ouvir até o fim. Agora, feche as cortinas, apague as luzes e venha comigo, porque a escuridão está prestes a nos engolir. E lembre-se, quando o véu entre os mundos se ergue, tudo o que acreditamos conhecer pode se desmoronar. Vamos começar. Era uma madrugada fria e silenciosa. O soldado Carlos fazia sua ronda noturna, caminhando pelos corredores vazios do quartel. Ele descreveu que havia algo estranho no ar naquela noite. Não era apenas o frio, mas uma sensação incômoda de que estava sendo observado. O silêncio do lugar era absoluto, quebrado apenas pelo som de seus passos, ecoando pelo chão de concreto. Quando chegou ao pátio, a luz das lâmpadas parecia mais fraca do que de costume, como se a escuridão estivesse engolindo o lugar. De repente, ele avistou algo no canto mais escuro do pátio. Uma figura encapuzada, alta e imóvel, que parecia absorver a luz ao seu redor. Carlos parou, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Ele gritou: "Quem está aí? Identifique-se." A figura não respondeu. Carlos sentiu o coração acelerar e, mesmo com medo, começou a caminhar em direção àquilo. A cada passo, o ar ao seu redor ficava mais pesado, como se ele estivesse sendo sugado para dentro de um abismo invisível. Quando estava a poucos metros, a figura começou a se mover. Lentamente virou o rosto em sua direção. Carlos ficou paralisado. A entidade tinha um rosto de caveira pálido e vazio, onde deveriam estar os olhos, havia apenas órbitas negras que pareciam encará-lo diretamente na alma. Carlos tentou recuar, mas suas pernas não obedeciam. Ele descreveu sentir uma presença esmagadora, como se o próprio peso da morte estivesse sobre ele. De repente, a figura estendeu uma mão ossuda em sua direção, e Carlos ouviu, em sua mente, uma voz baixa e gutural: "Você ainda não..." Antes que pudesse reagir, a figura desapareceu, como se tivesse se dissolvido na escuridão. Carlos ficou parado por vários minutos, sem conseguir se mover, até que finalmente correu para dentro do quartel. Na manhã seguinte ao encontro com a figura encapuzada, Carlos estava visivelmente abalado. Ele tentava manter a compostura, mas seus movimentos eram hesitantes e sua expressão traía o medo que sentia. Mesmo durante o café da manhã, ele evitava olhar nos olhos de seus companheiros, preocupado que pudessem notar algo errado. Durante o treinamento de salto de paraquedas, Carlos percebeu que algo estava fora do normal. A tensão no ar era quase palpável e ele não conseguia afastar a imagem da figura encapuzada de sua mente.
Suas mãos tremiam levemente enquanto ajustava o equipamento, e seus colegas começaram a notar seu comportamento estranho. Foi então que aconteceu a tragédia. O soldado Ferreira, conhecido por sua experiência e destreza, sofreu um acidente inesperado. Ele caiu de uma altura considerável, como se algo invisível o tivesse puxado para baixo. O impacto foi brutal e Ferreira não resistiu. Os gritos de seus colegas ecoaram pelo campo de treinamento enquanto os oficiais corriam para socorrê-lo, mas já era tarde demais. Carlos ficou paralisado. A visão de Ferreira caído no chão trouxe de volta a lembrança da figura encapuzada. Ele sabia, no fundo de sua alma, que aquilo não era um acidente comum. Algo sombrio estava à espreita, e ele não podia ignorar. Naquela noite, enquanto os soldados se reuniam para um velório improvisado, Carlos finalmente decidiu compartilhar sua experiência. Ele encontrou Mendes, Oliveira e Almeida em um canto mais afastado e, em um tom baixo, começou a contar sua história. "Eu vi algo estranho ontem à noite", disse ele, olhando ao redor para garantir que ninguém mais estivesse ouvindo. Era uma figura encapuzada no pátio. Não era humana. Os outros trocaram olhares desconfiados. "Você deve ter imaginado coisas", disse Mendes, tentando parecer tranquilo, mas a tensão em sua voz era evidente. Carlos balançou a cabeça. "Não foi imaginação. Aquela coisa olhou diretamente para mim. Disse na minha mente, você ainda não." Oliveira, que era conhecido por suas crenças espirituais, parecia o mais preocupado. "Esse lugar sempre teve uma energia estranha", ele murmurou. "Talvez você tenha visto algo que não deveria." Antes que pudessem continuar a conversa, um som perturbador chamou a atenção de todos. Uma porta no final do corredor se abriu lentamente, soltando um rangido que fez os pelos de Carlos se arrepiarem. "Deve ser o vento", disse Mendes, mas sua voz falhou. Depois disso, ninguém quis permanecer ali por muito tempo. Carlos voltou para sua cama, mas o sono não veio. Ele sabia que algo estava profundamente errado e que aquilo era apenas o começo. Após a morte de Ferreira, o quartel mergulhou em um estado de tensão. Não eram apenas os soldados que pareciam afetados, até os oficiais, geralmente rígidos e racionais, começaram a demonstrar sinais de desconforto. O ambiente estava pesado, como se uma nuvem invisível pairasse sobre o lugar. Os relatos de acontecimentos estranhos começaram a surgir. Durante as rondas noturnas, passos eram ouvidos nos corredores vazios, sempre seguindo os soldados, mas nunca havia ninguém por perto. Portas rangiam e vozes sussurravam nomes na escuridão, desaparecendo quando alguém se aproximava para investigar. Carlos tentou ignorar os rumores, mas ele mesmo começou a notar coisas estranhas. Uma noite, enquanto estava de guarda, ouviu um som baixo e contínuo, como uma respiração. Ele vasculhou o local, mas não encontrou nada. A sensação de estar sendo observado tornou-se constante, e o medo começou a corroê-lo. Então veio o segundo golpe. Mendes, um dos amigos que ouviu o relato de Carlos, foi encontrado sem vida em seu alojamento. Ele havia tirado a própria vida e ninguém sabia o motivo. Mendes nunca demonstrara sinais de depressão ou problemas pessoais, o que tornava sua morte ainda mais misteriosa. Para Carlos, aquilo era a confirmação de que a figura encapuzada ainda estava presente.
Ele começou a se isolar, temendo ser o próximo. As noites tornaram-se insuportáveis e ele evitava ao máximo estar sozinho. Com a morte de Mendes, o pânico se espalhou pelo quartel. Muitos soldados começaram a pedir transferência, alegando que não podiam suportar os acontecimentos estranhos. Aqueles que permaneciam evitavam patrulhar à noite ou andar sozinhos pelos corredores. Os relatos de aparições tornaram-se mais frequentes. Vultos eram vistos vagando pelo pátio e figuras indistintas apareciam nos espelhos dos banheiros, sempre desaparecendo quando alguém se virava. Alguns soldados acordavam no meio da noite, suados, após terem pesadelos com uma figura encapuzada. Carlos sabia que estava no centro de tudo aquilo. Ele começou a ter pesadelos recorrentes em que a entidade dizia a mesma frase perturbadora: "Na próxima vez será a sua hora." Oliveira, o único que parecia acreditar em Carlos, tentou ajudá-lo. "Talvez seja algo espiritual. Precisamos rezar, pedir proteção", ele sugeriu. Mas, apesar das orações, o clima pesado persistia. Uma noite, Carlos acordou com uma sensação de peso no peito. Ele abriu os olhos e viu a figura encapuzada no canto do quarto, apenas olhando para ele. Seus olhos, ou melhor, as órbitas vazias, pareciam puxá-lo para um abismo invisível. Carlos tentou gritar, mas sua voz não saía. Ele sentiu a pressão aumentar, como se algo estivesse sugando sua energia. De repente, a figura desapareceu, deixando Carlos sozinho e ofegante. A partir daquela noite, ele sabia que não podia escapar. A entidade parecia brincar com ele, lembrando-o constantemente de que sua hora estava chegando. Carlos tornou-se uma sombra do que era, evitando situações perigosas e vivendo em constante estado de alerta, mas sabendo que não se pode fugir da morte. Ele ainda espera o próximo e derradeiro encontro. Com o passar dos anos, o quartel foi oficialmente desativado. A justificativa dada ao público foi simples: cortes de orçamento e a necessidade de realocar tropas para outras regiões do país. No entanto, para aqueles que serviram naquele lugar, essa explicação parecia uma desculpa conveniente. Eles sabiam que o verdadeiro motivo era muito mais perturbador e estava além da compreensão racional. Após a desativação, o quartel foi deixado ao abandono, suas instalações rapidamente sucumbindo à ação do tempo. As paredes começaram a se deteriorar, cobertas por musgo e rachaduras, enquanto o mato alto tomava conta do pátio e dos corredores externos. Apesar disso, o local nunca ficou completamente deserto. Os moradores das redondezas evitavam passar por ali à noite, e os poucos que se arriscavam relataram experiências perturbadoras. Eu ouvi passos no pátio, mas quando olhei, não havia ninguém, contou um caminhoneiro que estacionou próximo ao quartel durante uma madrugada. Era como se alguém estivesse andando ao meu redor, mas eu estava sozinho. Outras pessoas disseram ter visto luzes piscando nas janelas, mesmo sem eletricidade no local, ou figuras indistintas movendo-se dentro dos prédios abandonados. Algumas dessas aparições eram descritas como soldados em uniforme antigo, mas a visão mais comum e mais assustadora era a da figura encapuzada que Carlos viu anos antes. A figura encapuzada continua sendo um mistério. Quem ou o que era? Por que apareceu para Carlos naquela noite? Será que ele conseguiu escapar do que parecia ser seu destino inevitável? Ou estaria o quartel apenas ecoando a dor e a morte acumuladas em seus muros ao longo dos anos? O que fica claro é que o quartel é mais do que um lugar abandonado.
Ele é um lembrete sombrio de que há forças no mundo que não compreendemos. Se você tiver coragem de passar por lá, esteja preparado para encarar o desconhecido e lembre-se, às vezes, ele também encara você. E assim chegamos ao fim de mais uma história do Véu da Meia-Noite. Mas e quanto a você? Depois de ouvir esse relato, sente-se seguro onde está? E se o véu entre os vivos e os mortos for mais fino do que imaginamos? Às vezes, o que achamos ser apenas uma história pode ser o prenúncio de algo mais sombrio. Olhe ao seu redor, na penumbra do seu quarto. Tem certeza de que está sozinho? E se, ao apagar as luzes esta noite, você ouvir passos que não deveriam estar ali? Lembre-se, o sobrenatural não é algo distante. Ele está aqui, ao nosso redor, espreitando nos lugares que evitamos e nas histórias que preferimos não acreditar. Talvez o que aconteceu no quartel seja apenas uma peça de um quebra-cabeça maior. Uma advertência de que o desconhecido não pode ser ignorado. Se você gostou deste relato, deixe seu like, compartilhe com alguém corajoso e inscreva-se no canal para mais histórias sombrias. Mas cuidado, algumas dessas histórias podem estar mais próximas da verdade do que você imagina. Até a próxima e lembre-se, a morte tem muitos rostos, mas uma única certeza: um dia será a sua vez de encará-la.